Existe muita confusão acerca do divórcio, existe muita confusão acerca de segundo casamento, terceiro, quarto, quinto casamento. A palavra do Senhor, ela vem sido traduzida, a palavra do Senhor, ela vem sido por muitas vezes distorcida, e nós vamos aqui esclarecer esse tema tão mal interpretado, esse tema que somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus para nós entendermos. Sabemos que Satanás, ele tem uma fúria muito grande nos casamentos. Satanás, ele tem uma fúria muito grande. Ele quer a todo tempo impedir que os escolhidos de Deus, eles venham nascer. Ele vem implantando aí a ideologia de gêneros, o homossexualismo, o aborto. Tudo isso nós vemos acontecendo com a maior naturalidade em nossa sociedade. Lá no livro de Mateus, capítulo 19, nós vemos que mais uma vez os fariseus, eles tentam pegar Jesus. Mais uma vez os fariseus, eles tentam fazer com que Jesus entre em contradição com a palavra do Senhor. E mais uma vez eles são envergonhados. Aleluia. Ali eles perguntam acerca do divórcio, perguntando ao nosso Senhor se é lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo e dar-lhe então ali a carta de divórcio. E o Senhor responde que o motivo pelo qual o divórcio ele poderia ocorrer seria no caso de fornicação. Nós vemos aqui no original a palavra porneia, que significa fornicação. E fornicação, ela é diferente de adultério. Se nós formos lá em Mateus 15, no versículo 19, a Bíblia, ela vai dizer que existe tanto a fornicação quanto o adultério. Ou seja, são duas coisas diferentes. Ali, o casamento judeu, quando ocorria já o noivado, já havia uma aliança, já havia um compromisso. E no momento do ato, da consumação do casamento, no momento da relação sexual, quando se o homem, ele descobrisse que a mulher ali, ela não era mais virgem, ele podia então repudiá-la, ele podia ali dar a carta de divórcio e casar novamente, porque ali aquele pacto ele havia sido quebrado antes da consumação do casamento. Nós vemos um exemplo claro na Bíblia, quando Maria, ela foi agraciada por Deus para conceber o Salvador do mundo, nosso Senhor Jesus. E ali Maria, ela poderia perder o seu casamento, porque o seu marido poderia ter acusado-a de fornicação, e ali ele estaria livre para casar novamente com outra. Mas o Senhor lhe foi fiel na vida de Maria, e ali ele não permitiu que isso acontecesse. O Senhor ele vai dizer que Moisés, ele deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Mas só que no princípio não foi assim. O Senhor Jesus ele deixa bem claro, no princípio não foi assim. O homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá com a sua mulher e serão os dois uma só carne.
Não somente em Mateus 19, o Senhor falou isso, em Gênesis 2, Marcos 10, Efésios 5. E esse é um mistério muito grande, porque quando Cristo compara a sua igreja com a sua noiva, ele está dizendo também que essa aliança ela não pode ser quebrada e ele não aceita dividir a sua igreja com ninguém. Oh, Espírito Santo, a tua palavra fiel e verdadeira. Desde o princípio não foi assim. Quando Deus cria uma mulher para Adão, ele não falou para Adão: olha, Adão, eis aqui a sua mulher, se não der certo, você me fala que eu vou te dar uma outra mulher. E Deus também não fez várias mulheres para Adão. Pelo contrário, uma só mulher. Lá em Deuteronômio 17, lá em 1 Coríntios 7, o Senhor, ele repete, aleluia, Deus, ele nunca foi a favor da poligamia. Oh, Espírito Santo, eu sinto a tua presença. E qual motivo a qual, além desse, o Senhor lhe fala que é permitido o novo casamento? Está lá em 1 Coríntios 7, em Romanos 7, que diz que se falecer o marido, aleluia, pode então haver o novo casamento. A esposa ou o esposo, o cônjuge está livre para se casar com outro. Irmãos, sabemos que existem casamentos difíceis, casamentos onde tem pornografia, onde o cônjuge é homossexual, é pedófilo, é adúltero, é viciado em drogas, em bebidas, é viciado em jogos, é um agressor, rouba, ou não quer trabalhar, ou tem gastos exorbitantes, não consegue controlar as finanças da casa. Sabemos que existem muitos casos também de casamentos difíceis que foram restaurados pelo Senhor, assim como o meu casamento. Mas o que eu quero te dizer é que a Bíblia, ela permite sim o divórcio. Está lá em 1 Coríntios 7, também leia ele todo, onde fala que pode sim separar, se não houver ali o consentimento mútuo, né? Mas se a mulher tem um marido descrente, ele consente a habitar com ela, então não deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, a mulher descrente é santificada pelo marido. Mas se ambos se separarem, a Bíblia, ela não permite o novo casamento. Fora desses casos que nós já citamos aqui, a palavra do Senhor, ela é bem clara em não consentir um novo casamento. Irmã Carol, mas eu casei e ali eu não conhecia a palavra do Senhor, ou até mesmo eu conhecia e não quis obedecer, e agora eu estou nessa situação. Ora para o Senhor transformar a sua situação. Se você acha que está numa situação a qual não é mais possível os dois viverem juntos, continue orando, cada um na sua casa, cada um no seu lugar. Até mesmo tem casos em que a mulher ela precisa se proteger, mas continue com a sua fé. Libere o perdão e deixa Deus ele trabalhar da maneira a qual convém ao Senhor. Infelizmente, Deus sim apaga as nossas transgressões, ele joga no mar do esquecimento quando nós viemos para a presença do Senhor, mas as consequências dos nossos pecados,
elas ficam, as consequências ficam. Deus, ele tem o poder para restaurar casamentos. Deus, ele tem o poder para mudar histórias, assim como ele fez no meu casamento. Mas é necessário, sim, o perdão. O perdão, assim como Deus, ele perdoou Israel. Está lá em Jeremias 3, Jeremias 31, a qual o Senhor, ele fala nos versículos, a qual você vai ler com calma. O Senhor, ele fala que Israel, mesmo sendo infiel, o Senhor a perdoou. E assim também não é diferente na nossa vida. Entenda, Deus, ele sabe como trabalhar. Deus, ele sabe como quebrantar o coração do homem e o coração da mulher. O Senhor, ele trabalhou no meu casamento, o Senhor, ele trabalhou na vida do meu esposo, mas foi necessário também ele abrir o coração, porque Deus, ele dá o livre-arbítrio para cada um. Deus, ele não obriga ninguém a nada. E eu já vi casos também, até mesmo na minha família, a qual Deus, ele deu todas as chances, Deus, ele apertou de todas as maneiras, e ali a pessoa, ela não quis um compromisso com Deus, ela não quis se arrepender. E o próprio Senhor, ele não obrigou essa pessoa a mudar, porque o Senhor, ele não vai contra a sua palavra. Então, igreja, casamento é algo muito sério. O casamento é algo que tem sido banalizado na nossa sociedade, é algo que tem sido muitas vezes completamente distorcido dos planos, dos projetos iniciais do Senhor. Vemos aí as consequências para casamentos que não deram certo, né? Suicídio, pessoas que mergulham no vício, que ficam com transtornos mentais, afeta até mesmo a saúde física, problemas no coração, problemas até mesmo de câncer. Filhos também sofrem as consequências, podem vir a ter problemas de relacionamento, problemas de autoestima, baixo rendimento, dificuldade de concentração, problemas de promiscuidade sexual, gravidez, aborto, alcoolismo, drogas, violência, muitas coisas têm acontecido na nossa sociedade por causa de casamentos mal-sucedidos. Mas sabemos que nós servimos a um Deus do impossível, a um Deus que tudo pode, e a nossa fé em Deus é que tem nos sustentado no meio dessa sociedade tão pervertida, no meio de um mundo que jaz no maligno. Nós vemos que o Senhor, ele tem sido a nossa força. Para finalizar, eu deixo em 1 Coríntios 7, 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Toda palavra do Senhor, ela é válida tanto para a mulher quanto para o homem. Muitas vezes está só no masculino, no feminino, mas essa palavra é válida para os dois cônjuges. Amém? Fique com essa palavra. Aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus fale mais a cada coração, em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar essa palavra, não deixe de curtir, de comentar, para que essa palavra ela chegue a muitas pessoas, para que ela possa alcançar vidas e almas para o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém?